Capítulo 29. Chegar até aqui. Quando chegamos ao acampamento de Buemundo, bastante desgrenhados após uma marcha árdua, fomos recebidos com aplausos e gritos. Mulheres correram para segurar seus filhos para nos verem, e homens agitavam bandeiras. Meninos corriam ao lado de nossos cavalos, pavoneando-se como se também fizessem parte de nossa força. Tambores e flautas tocavam para nos dar as boas-vindas. Não estávamos muito longe quando a multidão que nos saudava se aglomerou para se fundir conosco. Guirlandas foram penduradas nas celas, e moças amarraram flores nas crinas dos cavalos. Eu estava mais interessado no que poderia descobrir sobre o acampamento. Primeiro, ele ficava mais ao norte do que eu esperava. O rei devia ter tido dificuldade em desacelerar a força inimiga do sul. Segundo, o acampamento era maior do que eu esperava. Muito maior. Consegui finalmente me desligar da celebração e cavalguei até a tenda do rei Buemundo. Ele estava esperando quando desci da cela, ele e Mayra. É bom ver você, Vulgar. E você também, meu rei. Comecei a perguntar se havia notícias de Harold, mas deixei a pergunta morrer. Se houvesse notícias, ele me contaria. Se não, eu não cutucaria seus ferimentos. E eu, Vulgar? Perguntou Mayra. Está feliz em me ver? Você sabe que sim. Por que não estaria? Há razões. Vamos discutir isso lá dentro, disse Buemund. Grite coisas para o vento e qualquer um poderá ouvir. Buemund esperou até que seus servos nos trouxessem cadeiras e taças de vinho e os dispensou. O que Mayra diz é verdade, suponho. É do conhecimento de todos. Em breve, será do conhecimento de todos. O que se sabe? Perguntei. Mayra estudou o vinho em sua taça. Suas mãos traçaram um símbolo no ar. Não havia nada ali, mas pisquei por algum motivo, e por trás das minhas pálpebras pude ver o símbolo brilhando sombriamente, como uma imagem residual de fogo. 3 vezes em menos de um ano, Vulgar, você foi o nexo e o foco de poderes dos quais a maioria dos machos não tem permissão para se aproximar uma vez na vida. Você acha que pode ser perigoso? Não importa. Se for necessário, não tenho medo. Eu menti quando disse isso, e acho que ela sabia que eu estava mentindo. Uma ameaça que eu pudesse enfrentar, eu não temeria, mas esses poderes sem nome eram algo mais. Ela suspirou e recostou-se. Não sei. Gostaria de poder dizer se sim ou não, mas não sei. Já te afetou. Sempre que lanço os ossos rúnicos para você agora, os padrões são difíceis de ler. Há coisas estranhas neles, presságios que desafiam qualquer interpretação que eu possa imaginar. E Moidra dissera que era a irmã da sabedoria mais poderosa entre os Altair, uma das mais poderosas desta parte do mundo. Se ela não conseguia interpretar meus ossos rúnicos, eu via que ela ainda não tinha terminado. O que mais? Perguntei, com a voz vazia. Você também foi afetado fisicamente, ela começou lentamente. Você não parece mais jovem, mas se move como um jovem no auge da maturidade. Foi como me senti quando ela e eu enfrentamos Daima e Bettine abaixo do Palácio dos Tronos Gêmeos. Você também está mais forte, ou então se recupera mais rápido. Os homens que vieram com você parecem ter lutado muito e viajado por toda a planície, cavalgando com afinco o tempo todo. 1 ano atrás, você teria a mesma aparência. Agora você parece que a coisa mais difícil que você fez nos últimos 10 dias foi dizer a Sarah para trazer mais vinho. Aqueles com os quais eu consigo conviver, ri. Na verdade, se é só isso que existe, recomendo que todo guerreiro passe por isso. E tem a questão dos seus olhos, ela continuou como se eu não tivesse falado. Ela parecia perturbada, mais do que antes. Eles parecem iguais, a menos que você olhe fixamente para eles. Eu notei isso antes de você sair de Lanta, mas foi só quando me dei conta das outras coisas que percebi o que poderia significar. Quando olho fixamente para aqueles olhos, é como se houvesse algo atrás deles, um túnel que se estende para o infinito, uma sensação de espaço ilimitado e tempo infinito. E o que tudo isso significa? O tom oco estava de volta. Você se tornou um elo, Vulgar, um conector entre este mundo e poderes além. Não estou dizendo que você tenha poderes próprios, acrescentou ela rapidamente. Você não é o primeiro homem a se tornar uma irmã da sabedoria, ou melhor, um irmão, mas nunca ouvi falar de um homem ser um elo assim antes. Você será o foco dos eventos, e nem sempre eventos de sua escolha ou gosto. Você será um catalisador, desencadeando coisas com sua mera presença, mesmo que não faça nada. Considerando isso, será seguro para mim cavalgar com as lanças na batalha que está por vir? Minha presença poderia de alguma forma virar o jogo contra nós.
Buemon falou antes que Mayra pudesse. Se você estiver cheio de magia suficiente para atrair raios a cada passo, ainda quero você comigo. Estou começando a achar que Harold está morto, embora Mayra diga que não consegue encontrar nenhum sinal dele. Mas se tiraram de mim o filho do meu sangue, ainda tenho o filho que criei. E o filho que você criou não trará a derrota aos Altair em vez de se manter longe da batalha, eu disse gentilmente. E eu juro que devolverei o filho do seu sangue ou lhe trarei a cabeça de quem o matou. Antes de prosseguir, interrompeu Mayra, isso não terá nenhum efeito, pelo que eu saiba, no resultado da batalha. Se você estiver lá ou em outro lugar, ainda temos poucas chances de vencer. Ficamos em silêncio. Não havia nada a dizer. Mayra parecia cansada e Buemon, resignado. Se eu tivesse a aparência que sentia, teria uma aparência pior do que qualquer um deles. Ter chegado tão longe e passado por tanta coisa, e ainda assim descobrir que talvez não fosse o suficiente. Buemon mandou chamar os outros comandantes, e eles chegaram com Moidra, que se sentou ao lado de Mayra. Sentamo-nos em arco diante da mesa de mapas, Dunstan e eu, Bran e Shentar, Otogai e Carla. Buemon nos encarou com ar severo. Desde a última vez que nos encontramos, houve mudanças no que enfrentamos. Os Lantãs despojaram todos os guardas de todos os postos e guarnições que possuem. Ele deu um sorriso forçado. Seria hora de atacar, com ninguém além de garotos e velhos para nos deter. Mas não estamos atacando, e os homens que eles retiraram se juntaram ao exército. Esse exército agora soma mais de 600 mil. Houve suspiros involuntários. Nas alturas de Tibau, os dois exércitos juntos não eram tão numerosos. Nenhum de nós jamais ouvirá falar de um exército tão grande, nem mesmo em Kazele ou Lial. Para enfrentá-los, temos cerca de 90 mil. É mais do que eu imaginava que conseguiríamos chegar aqui, mas muitos deles estão cansados da marcha. Nós lutamos em condições piores, disse Bran. Mas nunca com tanta coisa em jogo. Vou deixar Mayra falar com você agora, mas nenhuma palavra do que ela disser deve ser repetida fora desta tenda. Ela colocou barreiras ao redor dela para impedir espionagem. Ela não pode fazer isso por todo o acampamento, então não conte aos seus homens de maior confiança. Mayra se levantou, mas por um instante alisou a frente de suas vestes e olhou para os tapetes, em silêncio. Quando ergueu os olhos, seu rosto estava sombrio. Normalmente, eu não estaria falando com você. Estes não são tempos normais. Ambos os exércitos foram protegidos contra serem encontrados por magia. Eu nublou as coisas para que o nosso não pudesse ser encontrado pelos rastros mágicos da proteção, e as irmãs da sabedoria inimigas fizeram o mesmo por eles. Muita coisa é normal. E o que não é normal, irmã? Perguntou Otogai. Nesta batalha, a magia terá um papel. Na batalha em si. Silêncio acolheu suas palavras. Um silêncio atordoante. Era inédito. Proteções e proteções foram colocadas para impedir o uso de magia e feitiços para atrapalhar. A presença de tanto ferro e aço era suficiente para impedir qualquer magia direta contra um exército. Não podia ser. Como? Perguntei finalmente. Eu disse que Sayene tinha poderes superiores ao normal. O que eu não disse foi que ela pretende usar esses poderes contra você na batalha. Ela está tão confiante agora que não toma precauções suficientes. Suas ações e intenções são detectáveis. Pelo rosto de Buemon, percebi que ele já tinha ouvido aquilo antes e não tinha gostado mais do que agora. Dunstan e os outros pareciam homens assistindo à construção de suas próprias fogueiras funerárias. O que ela pode fazer? Ou, mais importante, o que nós podemos fazer? Você pode vencer, vulgar. Na verdade, precisa. Moidra e eu tentaremos bloquear Sayene, mas com esse novo poder dela, precisamos recorrer a algo. Pretendemos recorrer a você, as lanças. Enquanto você luta com aço, nós lutaremos contra Sayene e Ashen com magia. Enquanto você estiver vencendo, seremos capazes de contê-los. Se começar a perder, nosso bloqueio falhará. As irmãs da sabedoria delas conseguirão alcançá-lo com um novo poder. E se fizerem isso? Não sei, disse ela, cansada. É difícil para mim ler qualquer coisa sobre esse poder. Tudo o que posso dizer é que será horrível. Buemon falou novamente. Agora você sabe. Enfrentamos mais do que nunca e, se perdermos, podemos deixar de existir. Todo o nosso povo pode deixar de existir. Morte é morte, disse Carla. Alguns caminhos são piores, outros são melhores, mas no final são todos iguais. Quando marcharemos? Vocês trouxeram os prisioneiros? Perguntou Buemon, e eu assenti. Então, esta noite,
Eles conseguirão escapar e roubar os cavalos. Com o medo acelerando-os, devem chegar ao seu exército em 2 dias, a julgar pelo que nossos batedores me disseram. Todos vocês sabem como os rumores da vitória divulgaram ultrapassaram em sua vinda para o sul. Nos confins de um exército em marcha, não haverá como Brecon ou Elana chegarem a esses homens antes que espalhem a notícia de que o exército do norte não existe mais. Seja qual for a magia de Sayene, os cavaleiros e a infantaria, individualmente, saberão por si mesmos. E, uma vez interrogados por Brecon e pela rainha, dirão quão rápida e difícil foi a marcha forçada a divulgar. A suposição lógica é que permaneceremos no acampamento ou, se nos movermos, que nos afastemos lentamente deles para descansar as lanças que vieram do norte. Ele sorriu ferozmente. Portanto, amanhã cruzaremos o rio Chandra e em outro dia os levaremos para a batalha diante da grande ravina.